O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Quando a fé do clero se enfraquece, ocorre algo como um eclipse. O mundo mergulha em sombras escuras. Cardeal Robert Sara. Não procure os bons padres entre os famosos e prestigiados. Os bons padres são odiados ou esquecidos pelo mundo. São Luís Maria Grignion de Montfort. É assim que ele anunciava ao povo a Boa Nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. É assim que ele anunciava ao povo a Boa Nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. Põe uma mesa, estendem o tapete, comem e bebem. Alerta, capitães! Untai o escudo. Porque o Senhor me disse: vai postar uma sentinela, que ela te anuncie o que vir. Livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículos 5 e 6. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vou ficar de sentinela, e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor, e o que ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão. Grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas, se tardar, espera, porque ela se realizará com toda a certeza e não falhará. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 3. A alma de um santo homem descobre às vezes melhor a verdade que 7 sentinelas postas em observação numa colina. Livro do Eclesiástico, capítulo 37, versículo 18. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Salmo 126, versículo 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, sede atentos. Chefes de Israel, escuta, gente de casa do rei.
Contra vós será feito o julgamento, porque vos tornastes um laço para a sentinela, uma rede estendida no Tabor. Livro do profeta Oséias capítulo 5, versículo 1. Jesus era celibatário, era virgem, era a pureza perfeita. O sacerdote católico, que é o seu ministro, procura, o melhor possível, imitar seu modelo divino, procura ser puro, casto, virgem, e por isso fica celibatário, ama a todos em Deus, e não quer ser amado por ninguém, fora de Deus. Padre Júlio Maria de Lombardi. Não pode haver nada mais perigoso do que os hereges que admitem quase todo o corpo da doutrina, e mesmo por uma palavra, como uma gota de veneno, infectam a fé real e simples ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitida pela tradição apostólica. Papa Leão XIII. Muitos na igreja não ousam mais ensinar a realidade da salvação e da vida eterna. Nas homilias, há um estranho silêncio sobre o pecado original. Cardeal Robert Sarah. Por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Papa Paulo VI. Os corredores do inferno estão pavimentados com crânios de bispos. São João Crisóstomo, doutor da Igreja. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 28. Os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes estão submetidos só podem cair em confusão e erro. São Gregório Magno. No mundo há ao mesmo tempo muitos padres e poucos padres. Há muitos de nome, mas poucos em realidade. O mundo está cheio de padres, mas há poucos que procuram verdadeiramente sê-lo por seu trabalho, isto é, que cumprem o dever e as obrigações de um padre para salvar as almas. Santo Afonso Maria de Ligório. Meus guardas estão todos cegos e não veem nada. São cães mudos e capazes de latir. Sonham estirados. Gostam de cochilar. São cães vorazes e insaciáveis. São pastores que nada observam. Cada qual segue seu caminho em busca de seu interesse. Livro do profeta Isaías capítulo 56, versículos 10 e 11. Os maus padres são a ruína do povo. Papa São Gregório Magno. Por isso São Jerônimo pôde dizer: nenhuma besta há no mundo mais feroz que um mau padre, porque esse não se quer deixar corrigir. É o autor da obra imperfeita. Os leigos facilmente se emendam, mas o mau eclesiástico é incorrigível. Santo Afonso Maria de Ligório, em A Selva. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel. Porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem, os animais selvagens, as aves do céu, e até mesmo os peixes do mar desaparecem.
Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Far-te-ei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Excluir-te-ei de meu sacerdócio, já que esqueceste a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais picaram contra mim, transformaram em infâmia o que era sua glória. Eles se nutrem do pecado de meu povo, e são ávidos de suas iniquidades. O sacerdote será tratado como povo. Castigá-lo-ei pelo seu comportamento. Tratá-lo-ei segundo as suas obras. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos 1 a 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Os piores inimigos estão dentro da igreja. São Pio X. Sacerdócio e santidade. Ai do presbítero que não sabe comportar-se à altura de sua dignidade, que desonra o santo nome de Deus perante o qual deve ser santo. A corrupção dos melhores é a mais grave entre todas. Começamos nossa exortação, caros filhos, conclamando-vos a santidade exigida pela dignidade de vosso cargo, pois quem é elevado ao sacerdócio exerce o ministério não só para si, mas também para os outros. Todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Carta aos Hebreus capítulo 5, versículo 1. O que está corrompido não pode conferir a saúde. Este mesmo pensamento exprimiu Cristo quando, para explicar a função própria dos presbíteros, os comparou à luz do mundo e ao sal da terra. Todos sabem que eles o são, em primeiro lugar, pela missão de transmitir a verdade cristã a eles encomendada. Como ignorar, porém, que a nada conduzirão seus ensinamentos se não os confirmarem com o exemplo. Neste caso, com irreverência, mas não sem razão, poder-lhes-iam objetar seus ouvintes. Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. E lhes rechaçar a doutrina pregada, sem beneficiar-se de sua luz. Por isso Cristo, modelo dos sacerdotes, ensinou primeiro pelo exemplo e depois pela palavra. Jesus fez e ensinou. Sem santidade de vida, deixará o sacerdote de ser sal da terra, pois o que está corrompido e contaminado não pode conferir a saúde, e onde falta santidade é inevitável que habite a corrupção. Daí que, valendo-se da mesma figura, o mestre qualifique tais ministros de sal insípido que para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcadas pelos homens. Muito oportunamente insistia São Carlos Borromeu em seus discursos para o clero. Se recordássemos, irmãos caríssimos, quantas e quão preciosas coisas colocou Deus em nossas mãos, como esta consideração nos estimularia a levar uma vida digna de sacerdotes. Que coisa deixou Deus de pôr em minhas mãos, se nelas pôs seu próprio Filho unigênito, eterno e consubstancial a si mesmo. Em minhas mãos depositou os seus tesouros, todos os sacramentos, todas as suas graças. Pôs as almas por ele amadas como a pupila dos olhos.
as quais amou mais do que a si mesmo e remiu com seu sangue. Pois o céu, que posso abrir e fechar aos demais. Como poderia eu, à vista de tantas honrarias e tamanho amor, ser ingrato a ponto de pecar contra ele, de o ofender e de conspurcar este corpo que lhe pertence, de profanar esta dignidade, esta vida consagrada a seu serviço? Cristo não muda no decorrer dos séculos. Vejamos agora em que consiste esta santidade, da qual o sacerdote não pode estar privado sem grave desonra, porque se expõe a grande perigo quem a ignora ou entende de forma equivocada. Pensam alguns, e até claramente professam, que o mérito do sacerdote consiste apenas em entregar-se por inteiro ao bem dos outros, negligenciando quase totalmente as virtudes que visam o aperfeiçoamento pessoal, por eles chamadas de virtudes passivas. Apregoam a necessidade de empregar todos os esforços em adquirir e exercitar as virtudes denominadas ativas. Esta doutrina é, sem dúvida, falaz e desastrosa. A respeito dela assim se exprime, com sua habitual sabedoria, nosso predecessor de feliz memória. A ideia de que as virtudes cristãs não são oportunas em todos os tempos, só pode ocorrer a quem tenha se esquecido destas palavras do apóstolo. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A Cristo, mestre e modelo de toda a forma de santidade, devem se adaptar todos quantos almejam ser acolhidos no reino dos céus. Ora, Cristo não muda no decorrer dos séculos, mas é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Portanto, aos homens de todos os tempos se dirige esta palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A todo momento ele se apresenta como obediente até a morte. E vale para todas as épocas a sentença do apóstolo: os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Insistindo vivamente nesse dever, não podemos, entretanto, deixar de advertir, que tendo sido contratado por Cristo como operário para sua vinha, o sacerdote não pode santificar-se apenas para si. Compete-lhe também a tarefa de arrancar as más ervas, lançar as boas sementes, irrigar e vigiar para que o inimigo não semeie entre elas o joio. Cuide, pois, o presbítero de não se deixar arrastar por um irrefletido desejo de perfeição interior que o leve a negligenciar qualquer uma das obrigações de seu ministério relativas ao bem dos fiéis. Pregar a palavra de Deus, atender confissões, prestar assistência aos enfermos, sobretudo aos moribundos, instruir os ignorantes das coisas da fé, consolar os aflitos, reconduzir os extraviados e em tudo imitar a Cristo, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo demônio. E, ao mesmo tempo, grave em sua mente esta advertência de São Paulo: nem o que planta é alguma coisa nem o que rega, mas só Deus, que faz crescer. Somente a santidade nos torna acordes com nossa vocação. Na verdade, uma só coisa serve para unir o homem a Deus, torná-lo agradável a seus olhos e ministro não indigno de sua misericórdia: a santidade de vida e de costumes. Se faltar ao sacerdote esta santidade, que é a supereminente ciência de Jesus Cristo, faltar-lhe-á tudo. Pois sem esta ciência, a própria vastidão de uma requintada cultura, que nós mesmos nos empenhamos em promover entre o clero, bem como a destreza e astúcia nas atividades,
mesmo quando produzam algum benefício à igreja ou a alguns fiéis, são frequentemente deplorável causa de prejuízos. Grande é a dignidade dos sacerdotes, maior, porém, é sua ruína se pecam. Alegremo-nos por termos sido elevados, mas tenhamos pavor de cair. Por outro lado, numerosos exemplos de todos os tempos comprovam o quanto pode empreender e levar a bom termo, no povo de Deus, o homem ornado de santidade, ainda que pertença ao grau inferior da hierarquia eclesiástica. Basta recordar, entre os mais recentes, o cura d'Ars, João Batista Vianney, que tivemos a alegria de beatificar. Somente a santidade nos torna acordes com as exigências da nossa vocação divina. Ela faz de nós homens crucificados para o mundo, e para os quais o mundo está crucificado. Homens que caminham numa nova vida e que, como ensina São Paulo, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, demonstram ser autênticos ministros de Deus, voltados exclusivamente para as coisas celestes e empenhados por inteiro em conduzir elas às almas dos demais. O sacerdote precisa ser exímio na oração. Como todos sabem, a santidade de vida é fruto de nossa vontade, fortalecida pela graça, da qual Deus nos provê largamente para que nunca nos falte. Basta apenas que a queiramos e a peçamos por meio da oração. Oração e santidade estão tão intimamente relacionadas que uma não pode subsistir sem a outra. Assim, é de certo verdadeira esta sentença do Crisóstomo. Julgo ser evidente para todos que sem auxílio da oração é impossível viver virtuosamente. E com fina inteligência conclui Santo Agostinho. Sabe de fato viver bem quem sabe rezar bem. Estes ensinamentos, o próprio Cristo os confirmou com suas palavras e mais ainda com seu exemplo. Retirava-se sozinho nos desertos ou subia ao cume dos montes, passava noites inteiras orando, ia com frequência ao templo, e até mesmo quando rodeado pelas multidões, elevava os olhos ao céu e rezava diante de todos. Por fim, cravado na cruz, em meio às dores da morte, dirigiu ao Pai a última prece, com lágrimas e um alto brado. Tenhamos, pois, por certo e comprovado que, para estar à altura de sua dignidade e da tarefa a ele encomendada, o sacerdote precisa ser exímio na prática da oração. Com demasiada frequência temos a lamentar preces feitas mais por hábito do que por devoção. Que em determinados momentos o ofício seja rezado distraidamente ou substituído por algumas curtas orações. A ausência de momentos ao longo do dia dedicados a dialogar com Deus, elevando a alma à consideração das coisas celestes. Mais do que qualquer outro homem, deve o sacerdote obedecer ao preceito de Cristo. É necessário orar sempre. Com base nele, São Paulo insistia: Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. Orai sem cessar. Tenhamos pavor de cair. Ai do sacerdote que não sabe comportar-se à altura de sua dignidade, que por sua infidelidade desonra o santo nome de Deus, perante o qual deve ser santo. A corrupção dos melhores é a mais grave entre todas.
Grande é a dignidade dos sacerdotes, maior, porém, é sua ruína se pecam. Alegremo-nos por termos sido elevados, mas tenhamos pavor de cair, pois a alegria por ter estado no alto será inferior à tristeza de nos precipitarmos para baixo. Ai do sacerdote que se esquece de si próprio, negligencia a oração, rejeita a nutrição das leituras piedosas, nunca se recolhe para ouvir a voz da consciência que o acusa. Nem as sangrentas chagas de sua alma, nem os prantos da igreja, sua mãe, conseguirão reerguer este infeliz, evitando-lhe ser golpeado por aquelas terríveis ameaças. Obceca o coração deste povo, ensurdece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos. De modo que não veja nada com seus olhos. Não ouça com seus ouvidos. Não compreenda nada com seu espírito. E não se cure de novo. Que o Deus de misericórdia afaste de cada um de vós, diletos filhos, este triste presságio. Ele vê que nosso coração, inteiramente livre de rancor, é movido apenas pela caridade de pai e pastor. Pois quem, senão vós, será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus, no dia de sua vinda? Auxiliar e socorrer a igreja em suas angústias. Vós mesmos podeis constatar, em qualquer lugar onde estejais, os tristes momentos pelos quais passa a igreja, por impenetráveis desígnios de Deus. Considerai também o sagrado dever que tendes de assistir e socorrer em suas angústias esta igreja que vos concedeu tão honrosa dignidade. Hoje mais do que nunca, torna-se necessária ao clero uma virtude superior, sincera, exemplar, viva, operosa, prontíssima a tudo empreender e sofrer por Cristo. Isto é o que com mais ardor desejamos para todos e cada um de vós, e o pedimos a Deus com fervorosíssimas preces. Floresça, pois, em vós com intemerato fulgor a castidade, exímio ornato de nosso clero. Graças a ela o sacerdote se torna semelhante aos anjos, é considerado pelo povo cristão o homem digno de todas as honras e colhe, assim, mais copiosos frutos de seu ministério. Perene e sincera sejam em vós a reverência e a obediência solenemente prometidas àqueles que o Espírito Santo constituiu pastores da Igreja. Acima de tudo, que a submissão devida a justíssimo título a esta sé apostólica una ela a cada dia mais, com estreitíssimos vínculos, vossas mentes e vossos corações. Brilhe em cada um de vós aquela caridade que em nada procura seu próprio proveito, de tal modo que, reprimidos os impulsos da inveja e da ambição próprios da humana natureza, possais unir vossos esforços, com fraterno parentesco, para dar maior glória a Deus. Um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, multidão tão numerosa quanto digna de piedade, espera os socorros de vossa caridade. À vossa espera estão, sobretudo, numerosos grupos de jovens, risonha esperança da pátria e da religião, assediados de todos os lados pelas insídias e pelos perigos morais. Sede incansáveis em fazer o bem a todos, não só ensinando-lhes o catecismo, que recomendamos de novo e com maior empenho, mas também prestando-lhes todo o auxílio possível inspirado por vossa prudência e dedicação. Não manchemos nossa glória. Aliviar,
defender, medicar, pacificar, seja esta a vossa meta, sedentos de conquistar e conduzir almas a Cristo. Considerai quão laboriosos, infatigáveis e destemidos são os inimigos de Deus em sua ação para corromper de modo irreparável as almas. Especialmente por este esplendor da caridade, a Igreja Católica se alegra e se ufana de seu clero, que anuncia o Evangelho da paz cristã, que leva a salvação e a civilização até os povos bárbaros, onde por seus esforços apostólicos, não raramente selados com o sangue, dilata-se dia a dia o reino de Cristo e resplandece com novas vitórias a santa fé. Diletos filhos, se em pagamento de vossa caridade receberdes ódio, afrontas, calúnia, como costuma acontecer, não vos deixeis tomar pelo desânimo, não vos canseis de fazer o bem. Tende diante dos olhos os esquadrões de homens fortes, insígnias tanto pelo número quanto pelos méritos, que a exemplo dos apóstolos, se alegravam em suportar as mais cruéis torturas pelo nome de Jesus Cristo. Eram insultados e abençoavam. Somos filhos e irmãos dos santos, cujos nomes resplandecem no livro da vida, cuja glória a Igreja celebra. Não manchemos nossa glória. O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino. A sacerdote santo, houve quem dissesse, corresponde um povo fervoroso. A sacerdote fervoroso, um povo piedoso. A sacerdote piedoso, um povo honesto. A sacerdote honesto, um povo ímpio. Sempre um grau de vida a menos, naqueles que são gerados. Seria talvez exagero admitir esta proposição. Julgamos, contudo, que as seguintes palavras de Santo Afonso Maria de Ligório expliquem bem a atual situação. Os bons costumes e a salvação dos povos dependem dos bons pastores. Se à frente de uma paróquia estiver um bom pároco, depressa nela se virá florescer a devoção, os sacramentos serão frequentados, a oração mental praticada. Daí o provérbio: tal padre, tal paróquia. E segundo a palavra do Eclesiástico capítulo 10, versículo 2. Qual o governador da cidade? Tais os seus habitantes. Dom Jean Baptiste Chautard. Cristo precisa de sacerdotes que sejam maduros, varonis, capazes de cultivar uma verdadeira paternidade espiritual. Papa Emérito Bento XVI. As pessoas não sabem, mas é obrigatório os padres andarem sempre identificados. O sacerdócio é um ministério público e temos de estar prontos e disponíveis para receber qualquer pessoa que precise de um padre, a qualquer hora e em qualquer lugar. Padre Duarte Souza Lara. O sacerdote deve estar tão envolvido no Espírito Santo como está na sua batina. São João Maria Vianney. Onde minha batina não pode entrar, eu também não entro. Dom Henrique Soares da Costa. A última luz que o padre tem que ver antes de dormir, não pode ser da TV, nem do computador.
precisa ser a luz do sacrário. Papa Emérito Bento XVI. Fomos enviados para curar os feridos, unir os que estão separados, mostrar a verdade aos que estão perdidos no erro. São Francisco de Assis. Porque há eunucos que os são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 12. Obediência. Para servir. Pobreza. Para que ele seja minha única riqueza. Castidade. Para ter um coração que seja só dele. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. A Igreja Católica sofre porque muitos padres perderam o sentido do sagrado. Cardeal Robert Sarah. Quanto maior é o conhecimento da lei, menor é a desculpa do pecado. Santo Agostinho. Nem todos os padres são iguais. Alguns amam a Deus,